Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria. Essa noite, para quem não me conhece, meu nome é Valdecir, do grupo de oração Reviver, e também pelas pessoas que vão me ouvir. Antes de eu começar essa pregação, eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, que é uma pregação que se fala de Maria, que se fala do amor de Maria por Jesus. E com o tema dessa pregação, ser discípulos de Jesus. Como ser discípulos de Jesus com Maria. Sem Maria é difícil ser discípulo de Jesus. E antes, depois que eu li essa passagem, eu quero fundamentar algumas coisas para a gente chegar no contexto. No decorrer desse texto, da palavra da Bíblia, para a gente poder chegar ao final, para a gente poder entender aonde o Espírito quer chegar. Peço que vocês peguem 1 Crônicas 13, de 1 a 14. Amém? Davi consultou o chefe de milhares de centena com todos os príncipes e disse a toda a Assembleia de Israel: se estiverdes de acordo a esse, parece vir do Senhor nosso Deus. Enviemos sem tardar mensageiros aos nossos irmãos em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes levitas, e em toda a localidade onde estão sua pastagem, para que se juntem a nós, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. Guarde isso no coração. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo Israel, desde Sir, no Egito, até a entrada de Emate, a fim de trazer em Cariatarim a arca do Deus. Davi, com todo Israel, subiu a Balaá, em Cariatarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor nosso Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante do qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo, e trouxeram da casa de Abinadab, Oza e Oi. Conduziu o carro Davi e toda Israel dançavam diante de Deus com toda a sua alma, e cantando com acompanhamento de cítaras e harpas, tamborins, símbolos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para sustentar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram diante, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. Oza morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contristado, porque o Senhor feria Oza, e esse lugar traz ainda hoje o nome Feres Oza. Nesse dia, Davi teve medo de Deus, como disse ele: faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele mandou levar à casa de Obed-edom, de Gade. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obed-edom na sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom com tudo o que pertencia. Essas são palavras do Senhor. Para mim poder começar a falar desse texto, a importância da arca no Antigo Testamento era algo precioso, era algo santíssimo. Tinha 3 coisas dentro da arca. Lá no livro de Êxodo, ele explica como fazer a arca. Ele explicou detalhes por detalhes a importância da arca. Ele disse até o tamanho da arca, que era de 2 côvados e meio por 1 côvado e meio. Na medida de hoje, seria 1,15 m por 70 centímetros, tanto de comprimento, de largura, de fundura. Em cima
ele mandou colocar a tampa chamada propiciatório, toda de ouro. A arca, ela era toda por fora, de dentro de ouro, por dentro e por fora. E o propiciatório, com ela toda de ouro, cercada com a coroa em volta. Vocês veem a importância desta arca. Em cima do propiciatório tinha 2 querubins, com a asa apontada para frente e uma apontada para cima, que símbolo de eternidade, não tem começo nem fim. E dentro da arca era colocado, eles colocavam 3 coisas: as tábuas da lei, 2 tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos, a jarra de maná, aquilo que dizia: vossos pais comeram o maná no deserto, mas eu sou o pão da vida. E tinha a vara de Araão, que representava, que floresceu, a vara de Araão que floresceu. Ele era da tribo dos levitas. Vocês conhecem a história dessas tribos? Das 12 tribos? Rubens, Simão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas são as 12 tribos de Israel. O que aconteceu sobre a vara de Araão? Houve um atrito entre eles e Deus mandou colocar 12 varas na frente do tabernáculo. E foi colocado o nome Araão, que é a vara dele que floresceu, que saiu amêndoas e saiu o fruto. Então essa vara que estava dentro da arca da aliança. São 3 coisas: as tábuas da lei, a jarra de maná e a vara de Arão, que representava a justiça, a providência e o poder de Deus, o Espírito Santo. A importância da arca era tão forte no Antigo Testamento, que ela se chamava Arca do Antigo Testamento, a Arca da Aliança, conhecida também com o nome Lana Kodesh. O nome original dela se chama Lana Kodesh. Para vocês verem a importância dessa arca. E onde estava a arca, estava a bênção de Deus. Todo mundo queria ficar perto da arca. Os judeus queriam ficar perto dessa arca, porque havia a presença de Deus viva. A presença de Deus estava ali. Saía diante dos querubins, saía o Shekinah, a presença de Deus. Eu quero dizer, quando eles, os sacerdotes, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo. Se passava, eu vou dizer como que acontecia. Se passava uma cortina, um primeiro véu, uma segunda cortina, o outro véu, e ali dentro tinha o Santo do Santo, que acolhia o pecado do povo, e o povo ficava do lado de fora, e o sacerdote era amarrado sinos e romãs no seu corpo, e era colocado uma corda no seu tornozelo. Enquanto havia o barulho lá dentro, enquanto ele sentia que estava abrindo o barulho dentro da arca, ali dentro do Santo do Santo, na presença da arca, o que acontecia? Enquanto havia o barulho, quer dizer que Deus estava acolhendo o pecado do povo de Israel. Mas quando também não havia o silêncio, eles eram puxados por uma corda. Esse sacerdote era exterminado diante da arca do Senhor. Eles viram que eles não foram recebidos por Deus naquele dia, naquele momento. Mas quando o sacerdote saía, é porque Deus estava com ele, Deus estava abençoando aquele povo. Para vocês entenderem a importância da Arca da Aliança, como é importante a Arca da Aliança. Todos queriam ficar perto da arca. Entrando no texto, onde Davi, ele consultou milhares e milhares dos sumos sacerdotes, ele consultou muita gente antes de trazer essa arca. Ele consultou, ele pediu ajuda. No tempo de Saul, por 37 anos, ele negligenciou a Lana Kodesh, ele negligenciou a Arca da Aliança, mas disse: Davi, é bom que trazemos a Arca de Aliança de volta, porque no tempo de Saul não teve. E o que Davi fez? O que Davi ele fez a partir daquele momento? Vamos trazer a arca, um carro de bois.
Davi tinha se esquecido da lei, ele se esqueceu da lei. Ele trouxe a arca no carro de boi, todo mundo dançando, fazendo festa, mas tinha um homem, e os bois escorregou, e um dos homens chamado Oza, ele estendeu a mão para colocar na arca, para segurar a arca, e esse homem morreu ali, na hora, fulminado, morreu, acabou, morreu. E Davi ficou, aqui diz o texto que Davi ficou com medo, Davi ficou assustado, Davi ficou apavorado. Mas como que eu vou levar isso para minha casa? Como que eu vou fazer? E Davi falou: olha, é melhor levar isso, porque eu não quero mais a arca na minha casa. Segundo o texto aqui, naquela época, os levitas, era que Deus permitia que esse povo carregasse a arca. Ele falou assim: então, vamos mandar Obed-edom. Obed-edom, ele era o porteiro do templo, e os sumos sacerdotes eram aqueles, né, que faziam, os levitas, que faziam os louvores. Ele não podia tirar as pessoas da música, porque ia fazer falta. Se Obed-edom, se ele morrer, não tem problema, não vai me fazer falta. E Obed-edom, pois bem, o Senhor não quer, eu vou levar a arca para mim, eu vou levar a arca na minha casa. Obed-edom acolheu a arca. E o que aconteceu na casa de Obed-edom? Vocês conhecem essa história? O que aconteceu? Por 3 meses, a casa de Obed-edom, ele e sua família, foi abençoada pela providência, as tábuas, 2 tábuas da lei, o maná, que é ali que faz tudo na vida dele. Se ele precisava de comida, se ele precisava de um alimento, tinha a justiça, o maná, e onde já havia o poder, que era o Espírito Santo, e foi abençoado a família toda. E depois disso, Davi ficou sabendo da bênção. Passado esses 3 meses, Davi ficou sabendo da história que aconteceu. Ele disse: eu quero a arca da aliança. Aí ele trouxe, ele aprendeu, ele trouxe a arca da aliança do jeito que é preciso, pelos levitas. Irmãos, o que eu quero passar aqui para você, sobre o Antigo Testamento, e lendo o Antigo Testamento, depois em Macabeus, eu vou ler uma passagem que explica exatamente quando a arca da aliança ela desapareceu. Eles esconderam, na verdade. Fazem-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo quando se dirige à montanha que subiu a Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna, no qual mandou depositar a arca no tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada, e alguns daqueles que havia acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhe que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele a misericórdia. Aqui que eu começo a pregação. A pregação não é aqui. O início da pregação começa agora. Zacarias, em hebraico, significa o lembrado de Deus. O lembrado de Deus. É aqui que nós entramos na parte ser discípulos de Jesus com Maria. Para quem quiser pegar a palavra, preste atenção. Obed-edom levou a arca na sua casa e foi abençoado toda a sua família. Onde estava a arca, estava a bênção. Lucas 1, 39. Naqueles dias Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias, saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E estremeceu em alta voz,
bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz, tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor foram ditas. E aqui fala, é um translado do Antigo para o Novo Testamento, que Maria, ela é a arca, a nova arca da aliança, ela é a Lana Cordis, ela é a nova arca da aliança. Tudo por texto bíblico, eu provo para vocês e mostro para vocês, tudo comprovado que Maria é a arca, a nova arca da aliança. E dentro dela tem duas partes que falam, no Antigo Testamento, duas partes do texto no Antigo que fala da Santa Trindade. Dentro da arca que estava a justiça, o maná e a vara de Arão. E Maria estava nela também, quando o anjo falou com ela, a sombra do Altíssimo a encobriu. Ele tinha que estar na frente, ou atrás, ou de lado, estava em volta. A sombra do Altíssimo encobriu. E quem estava dentro dela? O maná, aquele que diz, os vossos pais comeram maná, mas ele fala que os vossos pais não comeram o pão da vida, que representa a Eucaristia, que Jesus, ele é a Eucaristia viva, presente dentro de Maria. Ele já não é mais, ele é a própria lei, ele é a própria justiça, ele é o próprio maná, ele é o próprio sangue, ele é o próprio corpo, ele é o próprio Espírito Santo. Ela é cheia do Espírito Santo. Aí estava a presença em Maria, o valor de Maria nas nossas vidas. Quando a gente anda com Maria, quando você anda, quando eu ando com Maria, a presença do Senhor está. Como Saul negligenciou, muitas das vezes Saul era da tribo de Benjamim, Saul era um bom homem, Saul, ele foi escolhido por Deus, ele foi abençoado por Deus, as portas abriu para ele foi um homem escolhido, ele era da tribo mais simples de Benjamim, ele era o homem mais simples da casa dele, mas Deus quando escolhe alguém, Deus quando elege alguém, quando ele põe uma coroa na sua cabeça, ele escolhe porque Deus quer. Mas acontece que Saul negligenciou a arca da aliança. E quando a gente negligencia a arca da aliança, a gente fica para trás. E muitas das vezes nós queremos olhar não só para nós aqui, mas para as pessoas que vão ouvir a palavra, que vão escutar a palavra da descendência de Saul. Onde está o povo da descendência de Saul, que negligenciou a Lana Cordis, que negligenciou a arca da aliança? Maria Santíssima. Onde está o povo de Deus? Aqueles católicos que saíram da igreja, que foram embora. Gente, sem a nova arca da aliança, sem Maria, como nós vamos chegar a Cristo? A nossa igreja, ela tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e tem a nova arca da aliança, Maria, presença na nossa vida. Nós precisamos estar presente com Maria. E eu peço aos irmãos que voltem para a casa do Senhor. Maria visitou Isabel aos 3 meses, Obed-edom, olha a bênção que aconteceu. Isso se passou no Antigo Testamento, está em Gênesis 3, que diz assim: Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Isso quer dizer o quê? O diabo, ele pode até ferir o nosso calcanhar. Ele pode não, ele fere. Ele fere. E ele machuca. Mas com Maria, a Maria pisa na cabeça da serpente. E para pisar, o que quer dizer? Pisar quer dizer para matar. Quem não anda com Maria vai sofrer as consequências. E quem tem Maria tem a presença de Deus vivo. Quando que nós vamos entender?
a importância de Maria na nossa vida, no nosso grupo de oração. Eu digo, se nossos irmãos não querem, Maria Santíssima, seja bem-vinda no nosso grupo de oração, seja bem-vinda na minha casa, é presença viva de Deus. Eu quero provar aqui, mostrar para vocês, em Apocalipse 11, se fala da antiga Arca da Aliança. Abriu-se o templo de Deus do céu, e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Isso, Apocalipse 11. Apocalipse 12, apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol. O sol representa Deus. O ouro é a cor do ouro. A arca era a cor do quê? Do sol. Representa Deus. A lua debaixo dos seus pés. O que representa a lua? A lua. Porque Maria, ela não tem a luz própria. É o próprio Jesus que dá o brilho nela. E na sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, representando as 12 tribos de Israel, que representa a Igreja Católica, os 12 apóstolos. Olha a importância dessa mulher, gente. Olha a importância de Maria na nossa vida. Um fato santo, um fato perfeito que Deus criou. O que aconteceu lá no Jardim do Éden com Eva, Deus transformou a nossa vida através de uma mulher. Fala para o seu irmão, você ama Maria? Maria está na sua casa? Vocês rezam o terço, Ave Maria, 2, amém. E aqui também tem um homem que eu achei na Bíblia. Esse homem, ele não quis a arca. Eu vou provar para vocês que esse homem, ele não quis a arca. E está no Novo Testamento. É José. José não quis a arca. José, ele recusou Maria. Está em Mateus 1. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos. Ele disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria, pois por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Obed-edom recusou, recebeu a graça. Ele viu que vinha do Espírito Santo. José aceitou Maria. Que sejamos como José. Quem tem Maria, tem o Espírito Santo. Quem não tem Maria, porque ela é esposa do Espírito Santo. Quem tem Maria, tem Jesus, tem a Eucaristia, tem tudo na nossa igreja. E também achei Obed-edom. Obed-edom, eu achei Obed-edom também no Novo Testamento. João 19 diz assim: junto à cruz, Jesus estava de pé, e sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe de perto dela, os discípulos que o amavam, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse aos seus discípulos: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, os discípulos a recebeu como sua mãe. Irmãos, quem estava diante do crucificado? Maria. A arca estava ali presente, diante. O sacrifício aconteceu diante da arca da aliança. Olha que mistério, que algo tão bonito. Jesus foi crucificado, morto diante da presença da arca. Você sabe que no Antigo Testamento eles faziam dessa forma. Eles davam 6 passos, colocavam no chão, matavam o novilho e davam mais 6 passos. Colocavam, matavam no chão, colocavam mais um novilho. E assim era a antiga e o novo. E agora, com a nova arca da aliança, o que aconteceu com os discípulos? Levaram Maria para casa. E aquele discípulo que tem Maria no coração, como eu posso ser discípulo de Jesus sem Maria? Como eu posso ser discípulo de Jesus sem Maria? Como? Pergunta para o seu irmão. Pergunta, como eu posso? É difícil. Nós vamos chegar a Jesus somente por Maria. Para encerrar essa pregação, em Atos dos Apóstolos, no cenáculo, que foi cantada a canção, todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas
Maria, mãe de Jesus e os seus irmãos. Maria estava presente no cenáculo para receber o Espírito Santo, precisava de Maria estar ali presente. Os discípulos estavam ali, os 12 estavam ali, mas Maria estava ali, a nova arca da aliança estava ali. Sem a arca da aliança, como podemos receber o Espírito Santo de Deus na nossa vida? Precisamos ter Maria no nosso coração, a presença. Eu quero dizer algo para vocês. Como que eu vou chegar? Um exemplo na nossa vida. Maria disse: fazei tudo que vos disser. Não é isso? Temos que amar a Deus, adorar, louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso coração. Nós temos que amar, precisamos fazer isso. Precisamos estar na presença dEle. E assim nós vamos agradar. Se a gente falar que vai agradar a mãe, vamos agradar a Maria. Mas também tem algo interessante. Se você pensar ao contrário, por exemplo, um exemplo eu vou dar. Se eu for na casa de alguém e vai ter uma festa nessa casa, e aquela pessoa tem o pai, tem a mãe, ama muito a mãe, mas aquela pessoa não gosta da mãe dele. Olha, eu vou, mas a sua mãe eu não quero ir não. Eu não quero a sua mãe na sua casa, porque nós vamos fazer uma festa aí. Você tira a sua mãe daí. Não vai ficar estranho? Aquela pessoa vai entrar ali, ela vai deixar para fazer a festa? Vai ser difícil, né? Então nós precisamos, quando nós agradamos Jesus, nós também precisamos agradar a mãe de Deus. Ao contrário, é a mesma coisa. Precisamos, claro que nós precisamos adorar somente a Jesus, buscar a Ele, mas nós precisamos ter a mãe de Deus nos nossos corações. Eu quero dizer uma coisa para os nossos irmãos, ou para alguém aqui, para encerrar, para você entender. Eu queria ficar, você conhece aquela cidade de Dubá? Eu queria ficar lá em cima daquele prédio, lá em cima, lá e vendo a curiosidade das pessoas de chegar no céu e ver Maria toda coroada. Não, ela não quer não, aquela mulher eu não quero, pode tirar ela. Eu não quero aquela mulher, eu não vou entrar aí. Você acha que Jesus vai tirar a mãe dele que ama tanto para colocar uma pessoa? Não vai, não vai. Você acha que eu vou tirar minha mãe aqui para você entrar? A palavra de Deus não diz amar, honrar pai e mãe? Imagine a mãe de Deus. Isso para que nossos irmãos evangélicos de outras igrejas possam entender a importância de Maria na nossa vida. A importância de Maria na nossa vida. Para vocês que vão me ouvir, aqueles que precisam, que voltem para a igreja de Cristo, onde tem o pão da vida, que foi a presença viva de Maria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.